No último episódio de Futebol Moderno... Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal do Marcelo Johan. Para quem não me conhece, eu sou a Mariana Moraes, também chamada de Mari Moraes, porque hoje nós vamos falar sobre a gestão do Independiente del Valle. Eu vou mostrar para vocês como um pequeno grupo de empresários conseguiu levar um clube modesto, equatoriano, à elite do futebol sul-americano, justamente apostando em modernidade, organização, seriedade e planejamento. O modelo de gestão tem 4 pilares: gestão empresarial, infraestrutura, formação de atletas e gestão de talentos. ênfase nessa quarta que a gente vai desenvolver e que é muito importante, principalmente para a gente relacionar com o nosso Fluminense. E em relação à gestão empresarial, 2 coisas precisam ser destacadas: a profissionalização e a estrutura do clube. Resumindo até aqui, a ideia do Independiente del Valle é bem clara: apostar suas fichas em um bom, ou melhor, em um ótimo projeto de formação de atletas. A base é como uma engrenagem do clube, e os frutos desse trabalho são evidentes. Trazendo algumas entrevistas, o podcast Olfato de Gol fez uma entrevista muito interessante com Ivan Vázquez. Ele é encarregado do modelo de jogo das categorias de base do clube. E aí ele faz uma detalhação muito legal sobre a estrutura e sobre o projeto social que o Independiente del Valle comporta. E por último, o podcast fala da Aspire Academy. A Aspire Academy é, desde 2015, a principal apoiadora do projeto do Del Valle. Essa parceria possibilitou toda a troca de conhecimento e de ideais, porque permitiu que o clube se abrisse ao mundo e principalmente à Europa. E foi buscando mais informações sobre essa parceria que eu cheguei a uma entrevista muito boa, que é o último podcast que a gente vai mencionar aqui. Sente o clima, só agora. Se mexe com a tropa do Flu, seu time nem vê cor da bola. Nós não perde, nós tá foda. No contra-ataque é só nossa gás. Trata-se do Pitch Invaders, hashtag 144 Independiente del Valle. Foi uma entrevista com o diretor esportivo do Independiente del Valle, chamado Luis Rogueiro. E eles começam exatamente falando dessa internacionalização do staff do Independiente del Valle. Todas essas trocas de conhecimento, todas essas pessoas estrangeiras dentro do clube. Tudo isso permite que o clube se conecte com o mundo. E aí traz novas bagagens, novas nacionalidades. Tudo isso agrega. Agora a gente vai falar exatamente da Aspire Academy do Catar. Além de permitir essa transferência de conhecimento, permitiu que eles iniciassem um esforço por uma forma de fazer própria. Ou seja, o clube já tinha uma infraestrutura muito boa. E agora eles estavam centrados na captação de atletas. E eles desenharam uma ideia de jogo que se baseia em 7 pilares a nível de futebol base, e que a gente vai detalhar um pouquinho mais à frente. Na gestão, além de pessoas ligadas diretamente ao esporte, tem matemáticos, físicos, cientistas da computação, fisiologistas, etc. Pessoas que não são diretamente ligadas ao mundo do esporte, mas que são importantes porque fazem questionamentos em perguntas que, a priori, seriam óbvias. A verdade, segundo Luis Rogueiro, é que isso os permite aprender. E é por isso que eles procuram pessoas que sejam de outras áreas, mas que desejem essa impulsão no mundo do esporte. E aí, ao falar sobre o perfil de pessoas que integram essa equipe do Del Valle, ele diz que mais do que idade, é necessário que as pessoas tenham uma mentalidade moderna, aberta a ideias e que estejam dispostas a entrar nesse perfil prático e moderno do clube. É um clube que todo mundo convive no futebol base, então o treinador e todo mundo que estiver no staff do clube entenda esse funcionamento para funcionar melhor e render frutos melhores também. E aí o Luis Rogueiro toca no assunto dos objetivos do clube. Como já mencionado, ele fala da competitividade dos atletas, fala que eles buscam formar jogadores competitivos. E aí ele dá uma definição de competitividade muito interessante. Ele diz: a definição de competitividade é um jogador que tem as ferramentas para resolver os desafios que aparecem no jogo. E aí eles falam também sobre um outro objetivo, que seria ser a base da seleção equatoriana, para ter nomes internacionais, etc. Um outro assunto muito interessante que foi tocado nessa entrevista é o uso do Analytics e do Big Data. E aí ele fala que ele está muito convencido da importância disso na captação de atletas e na tomada de decisões. E que não necessariamente pode ser o Big Data, pode ser um Mod Data, etc. Mas que eles tratam isso como um tema cultural. Ou seja, eles compartilham insights que podem oferecer dados para serem coletados. E aí a gente chega ao principal,
que são os 7 princípios. Esses princípios foram montados pela Aspire Academy junto com o Independente Del Valle para aplicação no jogo. Então eu vou apresentar esses 7 princípios e explicar um pouco para vocês. 1. Ritmo e controle da partida. Protagonismo. Jogar a maior parte do tempo possível no campo rival. 2. Passe como meio de comunicação. 3. Jogar em profundidade. 4. Usar jogadores de mobilidade. 5. Jugar por las bandas, ou seja, jogar pelos extremos do campo. 6. Ter uma responsabilidade de marcação por zona individual. 7. Buscar uma equipe que jogue em blocos de 38 metros. E sobre isso, o Luiz diz que desde pequenos, desde a base, os jogadores aprendem o jogo de posição. O programa de treinamento incorpora isso para os jogadores aprenderem uma lógica interna do jogo de futebol. E acrescenta-se a isso ainda a política 7+4, ou seja, usar sempre 7 jogadores da base e 4 que não são da base, são mais experientes. Já em relação a balizar os jogadores da base de maior potencial, o Luiz fala que eles tentam expor esses jogadores a mais dificuldade. Ele diz que é preferível que os jogadores que têm muito potencial compitam em categorias superiores e desenvolvam ferramentas para enfrentar adversidades que possam surgir em adversários maiores. E o Del Valle ainda tem uma análise de desempenho extremamente detalhada, tanto para jogadores da base quanto para jogadores mais experientes. Ele diz que é um processo muito bem definido no clube, no qual eles valoram diferentes qualidades do jogador e suas capacidades. Ao final, diz ele, são avaliadas as motivações que podem ter, as ambições, justamente para nos informarmos sobre qual o estado e o momento do jogador, e assim minimizarmos os riscos de acomodação de atletas mais experientes, por exemplo. O clube identifica jogadores subvalorados em outros lugares, pois suas características não permitem render ao máximo em determinado clube. Assim, eles dão um salto de qualidade, até às vezes inimagináveis. E por último, para fechar essa exposição sobre Independente Del Valle, eles fazem uma pergunta a Luiz Rogueiro muito interessante. Eles perguntam: o maior ativo do clube hoje é pensar diferente e inovar. Onde está a sua inspiração para inovar no futebol? A resposta que ele deu é muito interessante. E aí eu acho que é algo um tanto quanto óbvio, mas que muitas vezes as pessoas ou ignoram, ou esquecem, ou simplesmente não querem. Eu vou ler para vocês. Creio que há diversos âmbitos onde pode-se encontrar melhores práticas. Os esportes americanos são boas referências, estão muito desenvolvidos. Eles são pioneiros em nível de tecnologia e qualidade. Também há outras indústrias que podemos aprender. Há várias fontes que podemos beber e ir roubando ideias. Certa vez, escutei uma definição de o que significa inovações e ideias, que é roubar muitas ideias de diferentes lugares, porque quando rouba somente uma, se faz plágio. Então, exposto tudo isso, chega a hora que eu faço uma análise relacionando todo esse conteúdo que eu passei para vocês com o Fluminense e como isso pode ser aplicado ao Fluminense, quais são os aprendizados que a gente pode levar, enfim, muitas coisas que podem agregar muito ao clube se consideradas. A primeira coisa que eu destaco aqui é justamente a principal característica deles, que é a gestão de talentos e a formação de atletas. Como todos nós sabemos, a gente tem Xerém, que é uma fábrica de craque. Então, o que eu enxergo? Eu enxergo a parte da formação muito bem estruturada. A gente vê os jogadores chegando em Xerém novos, e à medida que o tempo vai passando, eles vão progredindo no futebol, se desenvolvendo, até que chega uma hora que, como todos nós sabemos, muita gente fica de olho nas nossas joias de Xerém. Ou seja, no meu entendimento, a parte da gestão de talentos é muito fraca. A gente vê diversos jogadores saindo cedo do clube, ou nem sendo aproveitados no profissional, e até mesmo sendo vendidos por preços muito baixos se comparado ao que eles realmente podem performar. O Fluminense parece que tem a faca e o queijo na mão para seguirem essa estrutura formativa do Del Valle, de formar, mas gerir os talentos. Mas isso não acontece. E é exatamente isso que eu venho mostrar para vocês. Então é possível se organizar, se planejar, se estruturar
de forma a gerir melhor esses talentos. E isso, é claro, impacta em muitos outros âmbitos. Por exemplo, eu disse que a verba de contratação usada pelo Independiente Del Valle, se comparada a outros clubes, é infinitamente menor. É cerca de 5 milhões de dólares. Como eles usam a base, formam atletas e gerem esses talentos, não há necessidade de buscar contratações exorbitantes no mercado. E assim o orçamento do clube diminui consideravelmente. E falando mais especificamente sobre a gestão de um clube, tem uma fala do Luis Ruggiero que é algo muito importante e que eu não vejo isso acontecendo nem no Fluminense, nem no futebol brasileiro em geral, que eu vou ler para vocês. O que temos que pensar no esporte são gestões que se preocupem com a sustentabilidade do clube e sua continuidade. A gente não vê essa sustentabilidade, essa continuidade do clube. O que a gente percebe é que a cada eleição muda a gestão do clube e não há um vínculo com as ideias da gestão anterior, nem uma continuidade de um projeto. E aí a gente percebe que isso impacta diretamente no futebol, no orçamento do clube, na administração, enfim, em diversos âmbitos. Até porque a gente não pode esquecer que a continuidade e a sustentabilidade de um clube é uma forma de reduzir riscos. E, ao reduzir riscos, abrem-se portas para inovar, para trazer modernidade e tornar um clube mais forte. E uma outra coisa que merece destaque nisso tudo é que o que a gente percebe no Independiente Del Valle é que eles procuram atletas e pessoas profissionais de staff que se adaptem à política, à ideia e à metodologia do clube. Não é o inverso. O que eu acho que acontece no futebol brasileiro em geral e no Fluminense é que a gente não tem uma organização antes de fazer contratações de técnicos, de jogadores, que acaba prejudicando o clube a longo prazo. Ter um objetivo certo, um planejamento certo e uma estrutura certa faz toda a diferença para você conseguir atingir patamares diferenciados no futebol. E o patamar do Independiente Del Valle também passa por ter um staff estrangeiro, com diferentes nacionalidades, bagagens, culturas. Isso é uma característica europeia, muito em função da economia e da política de lá, justamente por causa da União Europeia, etc. Mas no Brasil, na América Latina em geral, a gente pode ter isso, e o exemplo está dado aí pra gente. O Independiente Del Valle faz isso. Essa troca cultural, essa troca de experiências, ela agrega muito ao futebol. E o Independiente Del Valle mostra também que a tecnologia, se utilizada certo, ela é muito bem-vinda e muito importante. A análise de desempenho que eles têm dos jogadores, tanto da base quanto os mais experientes, é fundamental para você entender como o jogador performa, como ele pode performar ainda se trabalhado, e é algo pouco explorado na América Latina. A gente vê, por exemplo, alguns técnicos utilizando isso. Por exemplo, o Ariel Holan, da Universidade do Chile, um dos pilares do trabalho dele é mesclar o futebol com a tecnologia. E a gente vê que isso rende frutos. Ele ganhou uma Sul-Americana, ele está fazendo um ótimo trabalho lá na Universidade do Chile. Enfim, é algo que vem muito a acrescentar se utilizado da maneira correta e se querido pelas pessoas que estão à frente do clube. Então, finalizando esse vídeo, eu acho que o caminho para o futebol brasileiro e principalmente para o nosso Fluminense, porque é isso que realmente importa pra gente, é apostar em modernidade, apostar em inovações. E assim, eu sei que é muito difícil, há muitos riscos a serem corridos, não é uma coisa fácil, há muita burocracia, mas se for feito com planejamento, com estruturação e com coragem, é sim possível fazer. E a gente quer um clube forte, que lute por Libertadores, lute por Mundial, lute por coisas grandes. E para isso, a gente tem que abrir a nossa cabeça para inovações que o mundo do futebol impõe. Até porque o futebol é uma mutação, ele está mudando o tempo inteiro. E se você não acompanha, você fica para trás. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou trazer novas informações, outros modelos de futebol, modernidade, inovação para vocês. E eu vou pedir novamente para vocês se inscreverem no canal, dá o like no vídeo, comenta, compartilha e ativa o sininho porque tem muita coisa boa vindo por aí, tá? Um beijo grande, saudações tricolores. Sente o clima, só agora. Se mexe com a tropa do Flu, seu time nem vê cor da bola. Nós não perde, nós acorda. No contra-ataque é só nossa.